Sahraim Tovim, boa tarde. O meu estudo que tem por título Jeremias, Jesus e os Pescadores. O profeta Jeremias, no capítulo 16 do seu livro, nos traz uma mensagem severa, retratada em vívidas imagens gráficas. A primeira ordem que ele recebe é para que não tome mulher naquela terra, isto é, em Judá, e que não gere filhos. Que não gere filhos ali. Isto porque o juízo descrito nos versos 3 e 4 em breve sobreviria à nação e, pelo que entendemos, Hashem desejava poupar o profeta de mais esta dor. Era o exílio que breve viria, isto no ano 606 antes da Era Comum. No verso 4 lemos que os habitantes de Judá seriam atacados impiedosamente pelos inimigos e que os animais da terra os devorariam. Toda vez que lemos em profecia uma referência a animais, isto significa povos estrangeiros, nações pagãs, gentios inimigos. Confira Daniel 7,17. O mais chocante ainda é o verso 3, onde lemos: Não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Eterno, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Ou seja, devido às más ações daquela geração, Jeremias não poderia nem mesmo entristecer-se com eles em seu luto. E pelo que lemos no verso 8, não poderia também nem mesmo alegrar-se com eles em seus banquetes ou festas. Não entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber. E a razão para isso é que Hashem faria cessar naquele lugar a alegria e os motivos para festas e mesmo o momento alegre e prazeroso dos casamentos. Mas qual a razão para esta mensagem tão pesada e aparentemente destituída de misericórdia? Judá andou após outros deuses. E será que quando anunciares este povo todas estas palavras, e eles se disserem, por que pronunciou o Eterno sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade, qual é o nosso pecado que cometemos contra o Eterno nosso Hashem? Então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Eterno, e se foram após outros deuses, e os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. O texto claramente denuncia a idolatria dos habitantes de Judá naqueles tempos. Por várias vezes em toda a Torá, o povo de Israel, como todo, é advertido sobre tais práticas e suas consequências, sendo o Deuteronômio 28, versículo 15 a 68, um dos textos mais clássicos. Mesmo com essas duras advertências, percebemos que o capítulo 16 de Jeremias ilustra muito bem a condição do povo judeu antes do exílio. No verso 12, somos informados que aquela geração para a qual o profeta falava praticou coisas ainda piores do que seus ancestrais, dando ouvidos apenas àquilo que desejavam fazer, ignorando a vontade de Hashem. Como consequência disso, os israelitas seriam lançados fora de sua terra, para lugares que eles não conheciam, e ali então passariam a servir deuses estranhos. Verso 13. Entretanto, mesmo em meio a toda esta situação desesperadora, em que eles seriam removidos da sua terra, conduzidos para países estrangeiros e sendo induzidos ao serviço idólatra, os versos 14 e 15 trazem uma promessa de redenção e de retorno de todas as tribos, ainda para o futuro. Depois das advertências e das promessas de um futuro libertamento, o verso 16 introduz uma cláusula surpreendente, de certa forma, por meio de uma linguagem cifrada, oculta, e que não é nada reveladora na aparência. Tentaremos aqui tratar dela e revelar quais as mensagens subliminares que ela nos traz. Jeremias 16, verso 16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Eterno, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. É preciso notar a presença de dois tipos de inimigos aqui nesta passagem. Estes inimigos seriam os responsáveis pela queda dos judeus em seus dias. E é nítido tratar-se aqui dos dias anteriores ao exílio babilônico.
Mas, por incomum que possa parecer, a passagem é também uma alusão à diáspora romana. Para que possamos compreender tal alegação, é preciso que se leia o verso 18. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra. A presença do termo hebraico Mishneh denota nesta passagem a ideia de duas vezes ou então duplamente. Pelo texto, as punições para os israelitas daquelas gerações seriam dobradas, e é exatamente isso que vemos ocorrer ao longo da história. Pescadores. Qual seria a ideia por trás da informação que aqui temos de que Hashem enviaria pescadores para pescar os judeus? E por que isso seria uma punição? Naturalmente, os israelitas eram homens, pessoas, e não faz sentido que se interprete a passagem de forma literal. A metáfora então precisa estar falando de outras coisas. Houve na história judaica alguma coisa que possa ser lembrada por meio de pescadores, de pesca e de coisas afins? E em especial, algum registro de coisas relacionadas à pesca e pescadores que tenham causado ruína ao povo judeu, em especial por terem sido muitos deles seduzidos como um peixe que cai numa rede ou que acaba mordendo a isca e sendo fisgado? Sim, certamente houve. Desde seu início, o cristianismo tem sido lembrado pela simbologia do peixe, da pesca e de pescadores. A palavra do grego antigo para peixe é irtis, e os primitivos cristãos idealizaram um acróstico desta palavra a partir de uma doutrina central da sua fé. Iesus, Christos, Teu e Ios Soter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O batismo nas águas, praticado por imersão na igreja primitiva, criou um paralelo entre os peixes e os convertidos. O teólogo do século II, Tertuliano, colocou desta forma: nós, peixinhos, a imagem de nosso irtis, Jesus Cristo, nascemos na água. Gregos, romanos e muitos outros povos pagãos usaram o símbolo do peixe antes dos cristãos. Portanto, o peixe, ao contrário, digamos, da cruz, atraiu pouca suspeita. Tornando-se um símbolo secreto perfeito para os crentes que sentiam-se ameaçados pelo Estado. O próprio Jesus, afinal, teria dito aos seus discípulos que ele os faria pescadores de homens, Mateus 4, versículos 17 a 29. E que os primeiros a serem pescados ou fisgados por aquela doutrina estranha ao judaísmo deveriam ser exatamente eles, os judeus. Caçadores. No mesmo texto de Jeremias 16, lemos que caçadores também seriam enviados a fim de perseguir e caçar os israelitas sobre todo o monte e de sobre todo o outeiro e até das fendas das rochas. Quando ouvimos falar de caçadores no texto bíblico, a imagem de Esaú ou Esaú é aquela que se apresenta primeiramente, e isto ainda parece mais óbvio e natural ao percebermos que Esaú era o arqui-inimigo de Jacob. E ao nos depararmos com esta ideia, que é expressamente demonstrada pelo texto, é impossível não registrar aqui que a tradição judaica via em Esaú ou Esaú, Edom, um símbolo do cristianismo antigo, em especial daquele abraçado por Roma. O inimigo mais acirrado do judaísmo rabínico era o cristianismo defendido pela Igreja Romana, que literalmente passou a caçar judeus pelos 4 cantos do mundo, em todas as nações onde sua influência era exercida. Vejamos o que diz o comentário de Abarbanel sobre Obadias 1:1. E a partir disto você pode saber que o profeta Obadias não profetizou apenas contra a terra de Edom, que fica nas vizinhanças da terra de Israel, mas também contra o povo que se ramifica a partir daí e se espalha por todo o mundo.
E este é o povo cristão em nossos dias, pois eles são os filhos de Edom. A conclusão a que chegamos é que o cristianismo já estava antecipado nas profecias como instrumentos de aniquilação do povo judeu antes e também depois da destruição do segundo templo. Entretanto, nosso próprio texto alude ao fracasso desta missão quando diz que o povo de Israel seria, no futuro, plenamente restaurado e liberto desta opressão.